pergunta é justamente sobre isso, falar especificamente da tua função, porque eu imagino que deva ser angustiante para você tentar também explicar para algumas pessoas, para os torcedores, que é preciso fazer isso independentemente do resultado em campo. E que uma coisa pode ter a ver com a outra, mas não necessariamente tem a ver com a outra. Ou seja, o clube precisa crescer administrativamente, financeiramente, com processos modernos, otimizados, com contratação de softwares dos mais modernos possíveis. Só que pode dar errado no campo, né? E como é que é essa situação interna e até pessoal mesmo de tentar explicar? Porque, por exemplo, você falou, olha, a gente tem que gerar recursos para o futebol, porque o futebol, claro, é a existência máxima do Ceará. Mas tem hora que você tem que travar? Gente, não dá. Não tem condição. Não tem condição de investir esse dinheiro no futebol nesse momento. Como é que funciona esse debate interno lá? A gente tem, claro, um debate prévio, né? Por exemplo, quando a gente faz nosso orçamento é participativo, então a gente senta com cada área e fala para você, qual é seu desejo? Me diga tudo o que você quer. Então, sentei na época lá com o Haroldo ainda como diretor de futebol lá em outubro, novembro do ano passado, quando a gente estava preparando o orçamento, assim, diga tudo o que você quer. E com cada diretor, com cada diretoria, com cada área, a gente tinha uma estrutura um pouco diferente, cada um me disse suas aspirações, né? A gente pega e transforma isso em número. Transformamos em números e aí vamos ver o que é que a gente tem planejado de receita. A gente tinha 2 cenários que a gente estava mapeando naquele momento, porque o nosso acesso só se confirmou no final. Então a gente tinha um cenário Série B e um cenário Série A. O que já é difícil, porque assim, os planejamentos das empresas acontecem muito antes de dezembro. Exatamente. Só que no futebol já tem que ser mais perto. Ainda mais com essa variável absolutamente necessária de saber se o time ia subir ou não, né? Exatamente. Então, programamos tudo, sempre, claro, confiando no que a gente ia ter o acesso, mas a gente tinha os 2 cenários. O que facilita no cenário? O maior investimento de um clube de futebol é pessoa, né? É jogador. Os jogadores, eles representam 70% aí o futebol representa 70% da nossa folha. Aproximadamente 50% do custo geral do clube e 70% da folha geral. Perfeito. Então, quando você não renova, você não traz um jogador mais caro, você consegue controlar isso. Mas a gente tinha uma série de necessidades, como você falou, de software de monitoramento de mercado, software de saúde e performance, software de nutrição, melhoria na nossa academia, melhoria na parte de nutrição do clube, infraestrutura, então a gente tinha isso tudo. Assim. Se a gente não tivesse na Série A, provavelmente não faria essa ampliação do campo agora. Ela ficaria para um segundo momento. E é aí que a gente trava. A gente trava já lá no Nascedouro. Uma vez que começou o ano, a gente começou a ver como é que está se comportando. A gente tem metas esportivas que geram recursos por performance. Então, a gente sabe, se o clube performa, a gente gera mais sócios, a gente consegue mais patrocinadores e tem as performances que o pessoal chama de premiação dos campeonatos, mas não é premiação, ela é cota de TV por performance. Porque se tem as regras de desconto, direito de arena para atleta, então é uma cota de TV que é dividido por fase. Não é uma premiação específica. Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, sim. Copa do Nordeste, quando você faz os avanços. Nesse ano, por exemplo, a classificação que o Ceará ficará, né, na Série A também tem um valor diferente. Exatamente. Né? A gente tem... O contrato da Globo sempre teve isso. Agora a gente não mais só Globo, né? A gente, através da Liga Forte, que a gente tem vários players, né? A gente tem aí YouTube, Amazon, Record e Globo, né? Então a gente tem vários players. Premiere então, e tal, né, também? Isso. O que é Premiere para mim é um pacote Globo, né? É um pacote só quando a gente negocia. Claro. Então a gente tem uma performance dividida pelos clubes da Liga Forte União por performance e classificação, né? E o outro por audiência. Então isso tudo gera, por isso que a gente tem que gerar engajamento, tem que gerar... E o campo funcionando, né? O campo fluindo, a gente indo bem na parte esportiva, isso gera mais recursos pra gente. É por isso que o time não pode cair de forma alguma. Aliás, eu tenho falado, o Ceará foi campeão estadual, né? Com mérito, tá indo bem na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, mas claro que ficar na Série A é fundamental, né? Nosso plano principal do ano. A gente tinha umas metas esportivas para isso, foi divulgado no nosso orçamento. Então, nossa meta era ir até a final do Campeonato Cearense. O título, vir ou não, era uma possibilidade, mas a gente bota sempre que o nosso anseio é chegar na final. Conseguimos e tivemos o título, bem sucedidos. Na Copa do Nordeste, a gente almeja chegar pelo menos à semifinal.
Assim, ó, isso sou eu, Danilo, falando, tá? Não é o futebol. Assim, você não vai entrar no campeonato para ser campeão. A gente quer ser campeão. Mas esportivamente, para traçar minha meta financeira, eu trato assim, ó, eu quero chegar nessa fase. Sim. Eu tenho uma cota de participação na primeira fase, eu tenho uma cota de participação nas oitavas, uma cota de participação quer dizer, quartas e semi, a Copa do Nordeste. É. Então, assim, eu projeto isso. E vou trabalhando em cima de frustrações ou superações. O quanto esse sorteio para o Palmeiras para você foi desesperador? Foi ruim, mas é ruim por um lado e bom por outro. Por exemplo, podia ser um clube pequeno e a gente não ter a bilheteria que a gente teve. Uma coisa meio que compensa a outra. Por exemplo, a bilheteria, o nosso torcedor é uma das grandes fontes de renda do clube. Na verdade, a principal, né, no estádio. Então ele chegou lá naquele dia, apesar de a gente não ter tido a cota, mas a gente teve uma bilheteria fantástica. Sim. Então a bilheteria é fantástica, casa cheia, mais de 40 mil pessoas no estádio. Porque então, não é só a renda nominal, né? Tem o consumo, tem o dia do jogo, consumo, né? Exatamente, tudo que envolve, assim, todo o ecossistema do futebol, né?